Eu quero compartilhar um pouquinho, tentando dar uma continuidade aqui aos dias do seminário, e sem também que de uma maneira que as pessoas que não estejam participando do seminário, que estão aqui no culto de quarta, também não fiquem perdidos, né? Sim, um assunto que a gente começa e fecha hoje, mas que também ao mesmo tempo dá liga da ministração de ontem para a ministração de amanhã. Então a gente vem construindo nesses dias, não só segunda e terça, mas nesses cultos de quarta, construindo um entendimento sobre esse processo de libertação e de cura, buscando entender como é que ele acontece, porque procurando respostas em Deus, porque alguns acham que às vezes custa tanto, demora tanto, ou quando eu estou achando que eu alcancei alguma coisa, eu recaio, né? Assim, quando eu estou achando que naquela área eu estou bem, fiquei bem um tempo, de repente vem uma situação e eu me inclino novamente a uma área que eu já queria estar tratada. Enfim, a inconstância, a oscilação do nosso ser em algumas coisas. Eu aprendi durante esses anos ministrando esse assunto, em tantas vezes que eu fiz essa pergunta para o Senhor, questionei algumas coisas em relação a isso, a Deus, e Ele me ensinou a olhar tantas coisas que já haviam sido feitas, e me mostrou em determinada altura da minha vida espiritual, de fé, às vezes me mostrou a minha ingratidão, porque às vezes eu era tão exigente e olhava e falava, né? Já teve dias de eu pegar apostilas que eu tinha sido ministradas, como hoje essa que eu preparo para os seminários que eu ministro. Eu fiz várias em vários lugares do país e tenho até hoje a minha própria coleção das apostilas que eu fui ministrada. E às vezes eu queria pegar e rasgar tudo, falar, isso aqui não valeu de nada. Quando eu pensei que adiantou alguma coisa, parece que dá vontade de rasgar. E Deus começou, alguns aqui eu acho que se identificaram, né? Às vezes você fala que parece que não resolveu esse negócio. Eu fui em tanto lugar, fui em tantos seminários, mas algumas vezes Deus me fez olhar para trás, e alguns momentos marcou a minha vida, da voz suave do Espírito Santo e do Senhor dizendo para mim, você não está olhando para o que eu já fiz, você não está parando para pensar quanto eu já construí. E eu comecei aí no entendimento de gratidão e de entender. Talvez por isso que hoje eu falo tanto que é um processo, porque eu fui aprendendo a aceitar que eu estava num processo, a ter paciência comigo durante o processo e a ser grata ao Senhor pelas coisas que Ele já tinha me feito alcançar. Insistir nas que ainda não estavam prontas, mas também olhar para trás e conseguir enxergar com os olhos de Deus aquilo que já foi feito, não só na minha vida, quanto nos meus, quanto naqueles que estão perto de mim. E às vezes eu tinha esse ímpeto de cobrar, às vezes não claramente, com aquela coragem de colocar o dedo na cara de Deus e fazer uma cobrança, mas com o interior de pensamentos, de sentimentos que cobravam. Por quê? Porque ainda não tem esse resultado. E eu fui aprendendo com a maturidade de crescimento em Deus a ser grata e a observar tantas coisas que Ele já tem feito. E durante todas essas experiências, uma coisa que eu aprendi em relação à libertação e cura é que esse processo, o que nos garante a continuidade e a firmeza nesse processo, você caminhar nesses princípios da cruz sem negociá-los. E cada vez que eu vou aprendendo a não negociar os princípios da cruz nas situações que eu vou resolver, eu vou me solidificando no processo. Então eu entendi esse caminho, porque a gente fala e todos entendem no racional muito rápido. É óbvio, a cruz é o caminho, Jesus é o modelo, e é só seguir, dá tudo certo. Mas entre esse entendimento e a prática disso é uma caminhada. Às vezes em um princípio só, a gente demora toda uma volta, às vezes até no deserto, em um princípio, em um ponto. Então eu aprendi a insistir
nesses princípios. Eu aprendi que a gente precisa dedicar o tempo que for necessário em cada um, ou em vários dos princípios, naquela área que está seca, naquela área que está estéril. E eu aprendi também que não adianta inventar coisa nova, porque às vezes a gente quer voltar em uma situação, e o que acontece? Eu já fiz isso, e eu lido com pessoas que fazem isso, então eu sei assim, eu falo com propriedade o que eu vou falar. Acontece que a gente começa a desacreditar que isso funciona, porque a gente fala, eu já fiz isso, mas eu já pratiquei esse princípio aqui nessa situação. E às vezes a pessoa volta com a gente e fala, pastor, eu já passei por ministração com fulano, com ciclano, com beltrano, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, com as pessoas mais perto, com as pessoas mais longe. E a pessoa vem numa expectativa assim, me dá uma receita nova, me dá uma receita que funciona, porque isso aqui até agora não funcionou. Mas eu aprendi a insistir, e aprendi com quem me discipulou, com as pessoas, homens e mulheres de Deus, que Deus levantou em tempos específicos da minha vida. E hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena aproveitar cada pessoa que Deus levantou em determinados momentos na minha vida. Eu aprendi a insistir, que não precisava inventar, é aquilo lá mesmo, é bater naquilo mesmo. Os princípios da cruz é algo sólido, simples, e não vai mudar. Então às vezes a gente pensa que o problema está no que a gente fez, ou no que a gente não fez em relação à cura ou à libertação. Mas às vezes o problema está em você confiar e continuar prosseguindo no processo, que não vai ter uma receita diferente. Automaticamente não vai ter a mágica, e nem aquela varinha que a gente gostaria que tivesse. Então eu quero conversar um pouquinho. Eu não vou ter tempo de falar de todos esses princípios, mas eu quero dar ênfase aqui em 2 ou 3 que são primordiais, né? Nós falamos, deixei, né, quem está fazendo o seminário tinha na apostila, e quem não está não tem problema, porque alguns que não estão fazendo o seminário, mas já fizeram. A gente fala da humilhação, da confissão, do arrependimento, do perdão, da renúncia, do descanso, da restituição, reconciliação, disciplina, obediência e intercessão. Então, um conjunto desses e de mais alguns outros que estão implícitos na cruz e que eu preciso aplicar dentro das áreas que eu estou buscando restauração. Sem eu aplicar devidamente e construir algo sólido nessa caminhada, nesse alinhamento que a cruz traz, eu vou te dizer, o processo não funciona. Porque às vezes ele vem com uma situação que você fala assim durante algumas ministrações, uau, agora vai. E daqui a alguns meses você fala assim, nossa, emperrou de novo, o negócio não vai de novo. Mas a questão é o quanto que a gente permanece e é constante naquilo que a gente acredita. O quanto a gente permanece e é constante em crer pela fé que isso aqui funciona, que a palavra funciona, que aquilo que ele deixou escrito funciona. E eu tenho aprendido a lidar com os princípios insistentemente, independente do que os meus olhos veem, independente do que a minha razão olha para uma situação e fala, meu Deus, não tem jeito, tem 1 ano, tem 2, tem 3. Para algumas situações, pessoas me procuram e falam, pastora, tem 20, me dá um caminho novo, me ensina algo novo. Eu digo, não tem, é isso, é esse aqui, isso aqui funciona. Então nem sempre a aplicação dos princípios de Deus no processo vai resultar no final de um mesmo tempo. Depende de cada área, de cada pessoa e de cada história. Mas em suma, eu preciso confiar. Em resumo, eu preciso acreditar que funciona, e eu preciso insistir na aplicação desses princípios. É o que vai me tornar cada vez mais livre, é o que vai me libertar. E cada vez que eu sou liberto em algo, a santificação vem. Cada vez que eu saio de cadeias, eu sou livre para
ir nesse processo de santificação. E uma vez que as minhas vestes estão sendo santificadas, os meus vestidos estão sendo adornados, eu entro em um lugar que adora ao Senhor mais. Porque essa adoração em espírito e em verdade, ela é gradativa, ela pode crescer no decorrer da caminhada, de acordo com o quanto eu fui livre, de acordo com o quanto eu tenho me santificado pelo Espírito. Então eu entro em outro nível de adoração. Quanto maior o nível de adoração que eu entro, maior é a intimidade que eu alcanço. Por isso são degraus na nossa vida espiritual. Então é um processo que toda vez que você vai e consegue completar um ciclo, você sai do outro lado mais forte. E aí, se você persevera naquela cura e naquela liberdade, aí você começa a entrar em outra área. Pastora, quando que vai parar? Não sei, gente. As pessoas às vezes me perguntam: pastora, quando a gente pensa que acabou, Deus traz uma novidade, por que Ele já não fez tudo antes? Tudo junto, já bagunçou tudo junto e já trouxe todas essas encrencas de uma vez? Eu não tenho resposta, mas para alguns eu falo assim: sabe por quê? Eu penso comigo, porque eu paro para refletir nessas coisas também. E como eu não encontro resposta, eu vou procurando. E às vezes eu penso assim: será que se Deus fizesse tudo de uma vez, você aguentava? Não, né, pastor? Eu não aguentava. Era perigoso, eu desisti. Eu tive um primeiro amor tão intenso, ainda bem que Deus não começou a resolver minhas encrencas naquele tempo. Porque era um fervor muito superficial. E assim, eu precisava muito de viver um primeiro amor só ouvindo Deus, só me alegrando, só me enchendo. Porque se Ele tivesse trazido todas as áreas que eu precisava consertar lá no começo, eu já tinha falado: nossa Deus, larga a mão desse negócio. Então Ele foi me apresentando os princípios da cruz aos poucos. A questão é o quanto nós estamos dispostos a receber cada etapa que Ele tem. E a dizer: vamos lá, segurar firme nas mãos do Espírito Santo e dizer: vamos lá para mais essa etapa. Muito bem. Eu quero falar um pouco, sem gastar muito tempo, sobre a confissão. É um princípio que eu quero dar uma ênfase hoje, sem gastar muito tempo, mas eu não posso deixar de falar. Gente, é necessário expor à luz aquilo que está em trevas. Só assim nós alcançaremos verdadeira liberdade. É preciso trazer luz sobre tudo que está em trevas. E a igreja precisa ser ensinada sobre isso. Eu vejo, às vezes eu vou falar sobre confissão e racionalmente eu penso: ai Senhor, esse assunto já está tão falado. E Ele fala: mas pouco compreendido. E eu percebo, à medida que eu vou em todos os lugares, todas as igrejas onde eu vou, o quanto a igreja não aprendeu esse princípio na íntegra. Eu quero falar um pouquinho hoje de alguns motivos do porquê que nós não confessamos. Porque eu sei que vocês que estão nesse ambiente, a maioria de vocês conhece muito bem o princípio e sabe que ele é bíblico e que necessita. Então eu quero gastar o tempo que eu tenho para falar desse princípio, falando por que a gente não cumpre então, se a gente sabe. Gente, a igreja é ruim de confessar. A igreja é ruim de confessar pecado. Às vezes nós vamos tratar, sabe, casais, crentes, e tem um adultério, principalmente quando é com o homem. O homem tem essa característica mais forte do que a mulher. A mulher é mais fácil para abrir uma situação oculta, ela segura menos tempo a hora que aperta. Mas o homem, ainda depois da igreja, depois de Cristo, depois de estar vivenciando essa fé em Jesus Cristo e essa novidade de vida, ainda ele tem uma situação, ele coloca 1001 desculpa. O caso já está assim na mão, e ele fala: não é bem assim, não é o que você está pensando. É uma dificuldade imensa da confissão, de confessar uns aos outros, de marido confessar a mulher, de filhos confessarem aos pais.
e de qualquer um confessar a Deus. Em todos os níveis a confissão ainda é uma dificuldade na igreja. Porque essa palavra é para a igreja. Nós vimos esses dias, libertação é para os crentes. Então não é lá para fora. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Gente, isso aqui é um texto de muito peso no mundo espiritual. E Satanás conhece a Bíblia, você não pode esquecer, mais do que eu e você. O texto diz: nunca prosperará o que encobre as tuas transgressões. Você imagina que legalidade que é este versículo apenas? Quando a gente fala de libertação, a gente fala de legalidade. Fala de portas que a gente abre para que Satanás entre por meio daquela legalidade e aprisione. Ponto. Isso é simples de entender. Esse texto é um texto simples e antigo, mas ele tem um peso que às vezes eu penso que nós não entendemos ou não acreditamos naquilo que está escrito. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então o que acontece? Quando eu tenho uma transgressão encoberta, quando eu não assumo diante de Deus situações onde eu errei, eu fico impedido de prosperar naquela área. Tem muitas áreas da vida de uma pessoa, e eu não estou falando só de sentimentos, eu não estou falando só de confessar adultério. Se eu fosse aplicar isso aqui, eu falaria 1 hora de exemplos e situações. Eu recebo muitas pessoas que têm dificuldades financeiras, e nas igrejas por onde eu vou, Campo Grande, fora de Campo Grande, sempre tem pessoas com muitas questões financeiras, e por ser ciclo de repetição, por exemplo, eles procuram e dizem: pastora, deve ser espiritual, e vai contar as histórias, as situações. Eles dizem assim: eu acho que passa de situações que é deserto, que é prova, porque eu não saio disso. E quando eu vou começar a analisar as coisas, gente, eu vejo tanta coisa que foi feita que prenderia as finanças de uma pessoa, mas ela nem consegue ver isso como pecado. E às vezes eu fico ouvindo a pessoa, e quando eu tento entrar no assunto, ela olha para mim como dizendo assim: vamos para a próxima página, vamos lá para o final, vamos para a oração. Ela não me dá bola para aquilo. E aí eu paro às vezes, porque a gente não vai ficar forçando. A pessoa tem que estar preparada. Por isso que a gente insiste com os seminários. Às vezes, para um atendimento individual, nós precisamos estar prontos aqui. Tem que estar abertos, tem que estar com o coração aberto. Então, eu não insisto. Mas às vezes eu fico observando a reação e o comportamento, e eu falo: Deus, é uma questão de mentalidade. Ela não entendeu como as coisas do passado prejudicam sim se elas estiverem escondidas. Como é que as coisas não resolvidas, que não houve um quebrantamento, né? Então às vezes eu vou olhar as questões ali nas finanças, coisas simples, mas tem um rastro. Já começou assim o roubo desde a infância, mas aí a gente pensa: quando eu era pequeno isso não é roubo. Pegar o dinheiro da carteira da mãe não é roubo. E a gente vai assim, sempre colocando as nossas desculpas, os nossos sofismas, nosso jeito de lidar. E aí a gente quer medir o que é, o que não é, o que foi errado, o que não foi. Isso não é o princípio de Deus. Não é eu que exerço a minha justiça, porque a minha justiça é trapo de imundície. Então eu penso: eu era pequeno, eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia. E assim vai vindo um monte de desculpas e de situações. E quando você olha, não tem uma coisa, tem uma vida de situações que abriram legalidade para aquela determinada área ser estéril. Eu só estou te dando um exemplo, eu não vou entrar nessa área. Estou dando um exemplo, assim como o adultério, dei um exemplo das finanças. Mas onde eu quero chegar? Que eu vou começando a observar, e a questão é a falta de entendimento de trazer luz sobre as trevas. E às vezes a gente ora por uma pessoa e fala: Senhor, traz luz sobre as trevas. A pessoa escandaliza, fecha o coração para a gente.
Uai, pastora, você está orando, pensa que está orando por uma pessoa torta na vida, trazer luz sobre as trevas. Eu já estou na luz. Mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido de que você não está em Jesus. É de que assim, vamos colocar para fora, porque se tem um problema, tem que vir luz sobre o problema para esclarecer. Por isso que a gente ora assim. Então o texto diz: nunca prosperará. Nós criamos uma barreira espiritual que nos impede de prosperar, quando a gente não traz luz sobre aquilo que nós erramos. Agora, outra coisa que precisa mudar no nosso entendimento, o conceito de pecado. O conceito de pecado não é o seu conceito, é o que a Bíblia diz. E por que a gente é ruim de confissão? Porque a gente é ruim de estudar a Bíblia. E aí a gente não sabe o que é o pecado. Aí teria duas situações que eu precisaria cumprir, dois hábitos que eu precisaria desenvolver para eu ser bom de confissão: leitura de Bíblia e intimidade com o Espírito Santo. Porque quando eu leio a Bíblia, ela confronta o que eu fiz ou o que eu estou sentindo, ou a intimidade do Espírito Santo me revela na hora da situação, ou me traz as coisas antigas que eu fiz e não falei. E duas coisas que nós precisamos melhorar: intimidade com o Espírito Santo e leitura da palavra. Porque a Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Mas quem diz que isso no conceito da igreja é pecado? Gente, está difícil convencer de que fornicação é pecado. Imagina de quem pode fazer o bem e não faz, está pecando. Isso aí está longe. Então, como que nós precisamos entrar nesse lugar? Senhor, eu quero que a luz venha sobre toda a área de trevas. Porque o dia que você podia ajudar alguém e você permaneceu com o vidro do carro fechado e você podia ajudar, ele vai soprar, falar: você podia fazer o bem e não fez. Ah, pastora, mas aí é uma coisa estreita demais. Mas ele disse que a porta era estreita. Larga é a da perdição. A dele é estreita, só que tem vida, e tem vida eterna após a vida aqui. Tiago 5, versículo 16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, é uma dificuldade de confessar para Deus, imagina uns aos outros. Como é que se aplica o princípio de confissão escrito em Tiago? Pastora, tudo eu preciso confessar uns aos outros? Então eu vou te dizer: o perdão é liberado automaticamente quando o arrependimento é sincero e você confessa a Deus. Automaticamente o Senhor enxerga um coração quebrantado, uma confissão genuína, e há aquele sentimento de arrependimento: eu não vou fazer mais. O perdão te lava e te limpa naquele momento. Então, para que ficou escrito em Tiago 5 que tem que confessar uns aos outros? Quando eu não consigo cura naquela área. Então você mente, e aí você pode ter duas opções: ou você cauteriza sua mente e passa a nem perceber mais as mentiras, ou a palavra te confronta, ou o Espírito te confronta. Você recebe o confronto da mentira, você pede perdão: Senhor, eu não podia ter mentido, eu não podia acreditar que era uma mentirinha ou era uma desculpa, que a gente não gosta de chamar o nome do pecado. Nós temos esse problema, a gente não gosta de chamar o pecado pelo nome. A gente fala: não, eu dei uma desculpa. Como assim desculpa? Não foi uma desculpa. Ok, mas a gente passou dessa fase mais grosseira e a gente entendeu: não, eu menti. E aí você pede perdão, o Senhor te perdoa. Você resolve sua questão com a eternidade, você resolve sua questão com Deus, você resolve sua questão com o mundo espiritual. Só que aqui na terra continua a sua vida.
Aí semana que vem você mente de novo. Na outra você mente 2 vezes na semana. Daqui a pouco 3 vezes. E aí você já ficou até com vergonha de confessar. Vergonha de ir diante de Deus de novo, de novo, de novo, de novo. Aí você para de confessar. É por isso que a mente cauteriza. Que você começa a ficar com vergonha de falar de novo, de novo. E daqui a pouco você tem que assumir: eu sou um mentiroso. Que aí muda a conversa. Porque os mentirosos não herdarão o reino. Uma mentira é uma coisa. Quando você passa a ser um mentiroso, muda o nível da consequência. Muito bem. Aí você fala: como é que eu vou resolver isso? Então, nesse caso, Tiago dá essa dica. Para liberar a cura, porque ele diz: olha, confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, para que haja cura. Esse princípio aqui está implícito um óleo de unção. Por isso que no versículo antes ele vem falando sobre curar. E levar o óleo e ungir, chamar o presbítero. Aquilo ali é uma direção física. Mas nesse versículo 16 está implícito uma unção que vem de Deus na confissão. E ali vem cura. Por isso que ele diz: confessa os pecados e ora uns pelos outros para receber cura. Geralmente quem é ensinado e treinado para intercessão, para a área de cura, de libertação, ele aprende que toda pessoa que vai confessar um pecado tem que sair dali com uma oração, liberando essa unção. Porque quando você confessa, você não pode perder a oportunidade de entrar nisso aqui. Por isso é um erro confessar para desabafar. E as pessoas perdem tanto tempo desabafando, e no desabafo ele fala mais mal do outro do que confessa seus pecados. Tem um problema sério nisso. Eu tenho que até ser um pouco mais disciplinada nisso, em relação a isso, porque Deus andou me advertindo pelo profeta que meu ouvido não é pinico. Aí eu falei: gente, vou ter que proibir o povo de falar asneira. Não, ou você vai falar de você, ou então vamos encerrar o gabinete. Por quê? Tem uma tendência humana no desabafo, mas o desabafo não é isso aqui. Isso aqui é algo com entendimento, onde você confessa, dizendo assim: ó, eu preciso de cura. Pegando esse exemplo aqui da mentira. Não, irmão, eu estou confessando porque eu quero ser curado desse mal. Eu quero ser curado desse mal. Eu tenho caído diversas vezes, seja lá na pornografia, seja lá em situações ilícitas, seja em fazer o bem, não fazer o bem quando pode fazer, seja em defraudar, enfim, em qualquer situação de pecado, eu estou recaindo e eu quero resolver isso. Eu quero ser curado nisso. Então você vai entrar nesse princípio. Por isso que a confissão precisa ser para alguém que pode liberar a oração do justo. Precisa ser para um pastor ou para uma pastora? Não. Precisa ser alguém que busca essa justiça em Deus. Pastora, mas Romanos diz que não há um justo sequer. Ok. Mas essa aqui não é a justiça igual a de Romanos. Romanos está falando que não existe um justo sequer em relação à justificação para a salvação, que ela só é por meio de Jesus. Por si só ninguém se justifica. É outro assunto teológico. Aqui ele está falando de um justo que tem uma oração que pode muito em seus efeitos. Aquela pessoa que busca esse caminho, não pelo perfeccionismo, não pelo braço, pela força do orgulho, mas uma pessoa na dependência do Espírito que busca esse lugar de libertação, santificação, de adoração e de intimidade. Um crente, gente. Crente é assim. Você confessar por língua preta resolve? Piora, Cris, piora. Porque aí ele vai fazer a fofoca, né? Você pode pensar que é língua preta, pastora. É fofoqueiro. Fofoqueiro. Vai resolver, piora, porque aí ele vai fofocar e depois você vai se ferir. Você já não está curado, vai ficar mais doente ainda. Então não adianta. Para quem que você vai confessar? Para alguém que é crente, que vai liberar uma oração que pode muito em seus efeitos. Mas qual que é o nosso problema em procurar isso? Por que a gente não quer confessar? Porque a gente não quer buscar alguém que cumpra esse princípio. A gente quer o profeta que libera a revelação,
do nosso jeito, que se torna quase a adivinhação. Então a gente vai lá e quer o fast food, que é alguém que adivinha. Porque ir lá falar do que eu de fato sou e de onde eu tenho errado é difícil. Não é para qualquer um isso aqui. Mas é o que gera algo consistente no teu processo. Se você não quer um processo para que a cada 6 meses você volte nas coisas do passado, se você quer um processo para de fato você ir mudando os passos no crescimento e na maturidade espiritual, você tem que aprender a entrar nisso aqui, e eu também. Nós como igreja temos que aprender a entrar nisso daqui. Por que é difícil entrar nisso daqui? Porque o amor à reputação nos impede. Para mim não foi fácil eu começar a admitir as coisas que confrontavam primeiramente a minha razão, o meu sofisma, as coisas que eu nem achava que era pecado. Alguns já devem ter me ouvido falar sobre isso, mas vou falar de novo. Eu me converti num domingo, e eu viajei naquele domingo, quando eu confessei Jesus no meu quarto, em uma experiência com o Espírito Santo. E eu cheguei na segunda, nessa viagem, e em uma loja que eu estava fazendo compras, eu peguei um versículo da caixinha da promessa, mas era uma caixinha da promessa enganosa, não tinha só promessa naquela. E Deus falou um versículo sobre o mentiroso. Aquilo me ofendeu profundamente. Eu li aquilo e falei, mas eu pedi para o Senhor falar comigo. Gente, eu tinha aceitado Jesus no dia anterior. Aí eu falei, Deus, mas eu falei para o Senhor falar comigo. Isso aqui deve ser do capeta, do Senhor que não é. Só que aquele negócio me incomodou. Sabe quando a tua razão não aceita, mas o negócio flecha o seu espírito? O profeta fala algo, o pastor, o pregador, o ministro de louvor, um negócio que você repudia na sua mente, mas lá dentro te pega, te pega, te pega. Você sabe que está batendo na tecla, mas você não quer aceitar. Aí eu falei assim, se for o Senhor falando comigo, o Senhor vai ter que me provar que eu me enquadro nesse versículo. Porque, aliás, o que eu pensava de mim mesmo? Imagina eu, uma pessoa honestíssima, uma pessoa reta e ainda sistemática, com toda a minha vida e minhas coisas. Como é que eu sou mentirosa? Porque o meu conceito de mentira era um. E falei, reclamei e segui meus afazeres. Entrei em outra loja, e era inauguração de feira, e aquela loja estava toda organizada, linda, arrumada, e com um buffet de salgadinhos maravilhosos. E eu entrei, olhei as roupas, mas eu olhei o salgadinho, não dei muita bola para a roupa, comi um salgadinho. E aí que eu fui olhar a roupa, e não gostei dos modelos, achei caras as coisas. E aquela vendedora de olho em mim, que eu tinha comido um salgadinho, e ela foi assim, quase querendo me obrigar a comprar. Sabe aquelas vendedoras ofensivas assim? E eu via claramente a mensagem: você comeu meu salgadinho, agora você vai levar roupa. E foi ficando caro aquele salgadinho, eu me arrependendo de ter comido salgadinho. E eu falei, gente, mas eu não quero essa roupa, não gostei dessa coleção. E ela falou, qual que você vai escolher? Eu falei, não, eu não vou levar agora. Mas não vai levar agora por quê? Agora que você já vai escolher, não foi agora que você veio na loja? E ela foi. Aí eu na hora falei assim, não, sabe o que é? Primeiro eu vou olhar tudo, depois eu vou ver o que eu vou comprar, porque eu estou com pouco cheque. Quando eu falei assim, o Espírito Santo gritou dentro de mim, o seu talão está cheio. Todos os talões, inclusive, que não era só um, estão cheios, você não gastou nenhum ainda. Como é que você está com pouco cheque? Gente, a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor foi nessa pegada. Você vê. Pois o povo reclama aí, ó. Só na mamata, aquela equipe ali de pé, ó. Só na mamata e reclama. Eu quase tive um troço naquela loja, porque ele bradou dentro de mim. Eu assustei com aquela voz. Eu comecei a querer chorar. E aí eu falei para a vendedora assim, moça, eu vou ali, depois eu volto. E fiquei, ainda peguei
a caneta da moça que eu usei para fazer uma anotação e pus na minha bolsa. Aí eu me toquei e falei, gente, além de mentirosa, sou ladra. Devolvi a caneta e falei, ai, desculpa, daqui um pouco eu vou ver se eu volto. Também não sei se eu volto, porque aí agora eu estava sem saber se eu ia mentir de novo. Falei, olha, eu saí apavorada, eu acho que ela não entendeu nada. Aí eu sentei no meio daquele shopping, chorei. Falei, meu Deus, ali eu estava descobrindo que eu mentia. E para mim era uma descoberta tão incrível, que era como se eu nunca tivesse mentido na minha vida. Mas eu falei, se isso aí é mentira, nosso Deus, estou lascada. Pensei, quantas vezes eu já menti? Porque, gente, vendedor, imagina, o cliente sai lá, ficou horrível a roupa. E aí, ficou bonita, dona? Ah, ficou elegante. Nosso Deus, no seu pensamento você falava, ficou nada, não gostei. E agora como é que eu voltava com esse conflito para a minha vida? Como é que eu ia conseguir mudar? Porque aí me deu conta que eu vivia numa estrutura de mentira na minha vida. Só que eu falava que aquilo ali era uma coisa, era para não ofender, era para não magoar. Ah não, era para mentira. Isso é porque me convinha. Como é que eu ia agora fazer? Era muita coisa para mudar. Eu falei, se isso é mentira, eu estou no inferno. E agora, eu e o Espírito Santo, com aquela bronca dentro de mim. Então eu fui aprendendo esse caminho. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas aí eu tinha que procurar alguém que já tinha passado dessa fase, né, gente? Como é que a oração de alguém que mente ia ter muito efeito no mundo espiritual para me ajudar? Então você vai procurar alguém que já venceu aquilo. Mas você não vai procurar para falar do outro. Vou falar da vendedora. Aí eu menti porque ela quase estava me obrigando. Agora a culpa é dela. Ela queria me obrigar a comprar roupa. Não, eu tinha que falar de mim. Eu estou com esse problema. Eu estou com esse pecado. E essa área da minha vida vai ficar impedida. Ah, pastor, mas no meu trabalho eu sou obrigada a mentir. Gente, aí vai vir um monte de desculpa. Te vira. Eu tive que me virar, então eu vou falar isso para você. Te vira. Você e o Espírito Santo se vira. Ah, mas eu vou perder o trabalho. Não, eu não tenho receita para você. E não transfere para mim o que é seu. Que eu aprendi a não transferir para ninguém. Eu não pude transferir para ninguém. Eu só estou te dando um exemplo de que tem que começar confessando e admitindo. E você saber quem você é. E saber o conceito de pecado que não é o seu, é o da Bíblia. Por isso o Espírito tem que ter liberdade para lançar luz sobre as nossas trevas. Porque eu achava que eu podia ter qualquer outra treva, menos essa. Afinal eu era uma pessoa tão certa e sistemática, certa com meus negócios, correta com as minhas coisas. E eu fui achada como mentirosa. Aí eu comecei a entrar nesse negócio de Tiago, bem mais lá na frente. Porque isso Deus já me deu de brinde durante o primeiro amor, no segundo dia de conversão. Mas eu conheci esses princípios um pouco depois. Aí eu tive que entrar nisso e confessar aquilo que eu não tinha conseguido arrumar. Porque daí eu fui, toda vez eu tinha um confronto. Quantas vendas eu comecei a perder porque eu comecei a falar a verdade. Aí eu pensava em recuar. Bom, acho que eu vou desistir desse princípio, porque eu estou tendo muito prejuízo. Aí começava aquela luta, aquela guerra, né? Eu começava a mudar as palavras. Não, olha, assim, se a gente colocar essa outra, vamos tentar essa outra. Não, mas a senhora não gostou dessa aqui? Ficou boa ou não ficou? Aí eu comecei a ter aqueles conflitos. Isso não foi em uma semana, nem um dia. Foi um processo. E eu fui dizendo, Senhor, e agora me ajuda? Como é que eu vou fazer? Entendi agora porque que aquele pastor falou aquele dia que todo comerciante é arriscado ir para o inferno. Agora eu estou entendendo, Senhor. Porque eu achava um absurdo aquela pregação, agora começou a fazer sentido. E eu fui nesse entendimento, começando a confessar, a falar, a abrir, a chorar, a gemer e dizer, meu Deus, são anos de uma estrutura pecaminosa. Traz luz, traz luz, traz luz. Então, esses níveis de confissão, do que você sente, do que você faz, é muito além do que a igreja sabe hoje.
Gente, nós somos ruins de confessar pecado. A gente peca no varejo, pecado por pecado. E sabe como que é a nossa confissão? Senhor, perdoa os meus pecados. O Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Para pedir, pede tudo explicado. Bem explicado. Determina cor, determina lugar, bairro, o que é a casa, tempo para o marido estar na presença, tempo para a esposa, isso. Nossa, coloca tudo. Gasta tempo pedindo. Mas para confessar a gente é ruim de confissão. É ruim de confissão. A gente não traz para o eu. É o nós. Quando a pessoa acha que está bom de confessar, ele fala assim, nós aqui, que nós, gente? Quando nós, não quando eu, sou eu. Esse é o lugar. Começa assim no altar de Deus. Começa assim com o Senhor. E depois, nas áreas que você não alcançou cura, precisa abrir com alguém que vai derramar esse lugar com você, que vai entrar nesse lugar e derramar esse óleo. Jesus derrama, mas ele respeita esse princípio. Pastora, por que tem que falar? Porque está escrito aqui. Ele deixou uma chave, você usa se quiser. Mas eu estou te ensinando algo que funciona. Confessai uns aos outros para que sareis. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você confessa para confissão, não é para desabafar. Confessa para resolver o problema. E a pessoa vai pegar aquela oportunidade e vai orar. Mas ele vai me julgar. Ele não vai te julgar se ele estiver pronto para receber sua confissão. Porque quem está pronto para receber confissão de alguém, ele é ensinado a não julgar. Ele não está ali para ser juiz. Afinal, todo mundo tem áreas de conserto, já foram consertados em muitas coisas. Por mais que já estejam, às vezes, num processo avançado, Deus continua lapidando. Então, se você procurar a pessoa certa, você vai receber essa oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Quantas vezes eu vou fazer, pastora? Quantas vezes precisar. Quantas vezes precisar. Aí entra o que eu introduzi, abri o culto falando, sobre a insistência no princípio que funciona. Mas eu já falei disso com Deus. Tem sintoma ainda? Fala de novo. Mas eu já procurei uma pessoa, continuou o sintoma, procura de novo. Procura de novo. E você vai entender o princípio e acreditar nele até que as coisas se movam, até que as coisas se transformem. Porque isso aqui é uma construção sólida. Pode não ser rápida, pode não ser um fast food, mas é algo que realmente está me dando base, está me dando alicerce. Porque construir em cima de um alicerce que não está bom, que não é sólido, a construção cai, pode estar alta como for. Por que ministérios, depois de chegar a lugares altos, por que ministros, homens e mulheres de Deus, depois de chegar em lugares altos, caem de lugares altos e o tombo é feio? Porque não insistem nos princípios que fortalecem a base. Porque chegam em determinados lugares, na vida, no ministério, né, entendendo que não precisam mais voltar a isso. Isso aqui é vida cristã, isso aqui é construção diária. Por não querer cura, nós perdemos de executar os princípios dentro do nosso reduto mais íntimo. Gente, quem mais que eu deveria aprender a falar de pecado? Com os que estão ao meu redor. Os filhos solteiros com os pais. Mas pastora, se eu falar para o meu pai alguma coisa, ele não entende. Eu sei que às vezes tem pais despreparados mesmo. Eu já fui uma mãe despreparada para ouvir. Mas por isso que a gente trabalha tanto na construção da restauração da família. Porque os pais precisam crescer ao ponto de ouvir o coração dos filhos, mas os filhos também têm que aprender em um lugar de confessar sem medo de ser repreendido. Porque em alguns momentos os filhos falam para a gente: sabia que a senhora ia falar alguma coisa, por isso que eu não queria contar. Eu falo: você não queria que eu falasse nada? E que tipo de mãe sou eu? Então quem vai confessar, você não confessa querendo saber e já determinar o que o outro vai falar. Você procura um pastor para confessar, você não vai querer dar regras para aquilo que ele vai falar. Você vai aceitar a palavra, que às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. Quando a gente entra nesse lugar,
O nosso cônjuge é a pessoa mais especial que tem para que a gente confesse. Porque quando a gente restaura em Deus e o casal passa por esse processo, o nível de confiança cresce tanto que se torna a pessoa que você mais vai ter coragem de rasgar o teu coração. Hoje eu senti isso, eu senti aquilo, essa situação foi assim. Não só com aquilo que a gente pratica contra o nosso cônjuge ou uma situação de conflito familiar, mas em tudo. Meu esposo se tornou para mim essa pessoa. Mas antes de eu me converter, era a última que eu iria admitir algum erro, porque afinal, o amor, a reputação e o orgulho é o que mais impede. E hoje ele se tornou a pessoa que mais me ouve. Por isso a gente vai passando de fases que não há mais necessidade da gente procurar, né, quando era no começo, tantas coisas, porque eu aprendi. Confesso para os meus filhos, confesso para o meu esposo, se necessário procuro meus pastores, porque eu entendo que eu preciso caminhar nisso. Nós precisamos ir evoluindo nessa questão da confissão. Pastora, como se começa? Começa no altar, começa na sua intimidade com o Senhor. Aprenda a ter o hábito de falar para o Senhor as coisas que você entendeu pela palavra ou pelo Espírito que estão erradas. Não deixe passar. Se ira com alguém, ofende alguém, fala do assunto com Deus rasgado. Eu maltratei, eu ofendi, eu fui orgulhoso, eu feri, eu machuquei. É assim, em primeira pessoa, rasgado. Se entrega, começa com o Senhor, e isso vai te dar coragem para seguir e quando necessário confessar para alguém. Quando você é ensinado e você é treinado a confessar claramente, a entrar nesses níveis com Deus, isso abre um caminho para que você possa confessar com outra pessoa. A confissão, existem situações que elas já estão expostas, que não tem muita relevância a confissão. É necessária em Deus para o perdão, mas ele já está exposto. Aquilo não são coisas que são difíceis para uma pessoa confessar. O que são as coisas expostas? É aquilo que você e os outros sabem, já está na luz, já revelou. Aquilo é o mais fácil, a área é mais fácil. Mas tem situações que elas estão ocultas. Quais são os pecados ocultos? É aquilo que você sabe e ninguém sabe. Quando uma pessoa fala para mim assim, pastora, isso que eu vou te contar, eu nunca contei para ninguém, uau, eu falo, está aqui, o processo já foi abreviado. E às vezes não são só pecados, são pecados às vezes de outras pessoas que foram contra você, são traumas, são situações que marcaram, nem sempre pecado que você cometeu, mas que às vezes o que cometeram gerou em você algo. Situações de cegueira, tudo que você não sabe e os outros sabem. Gente, essa situação não tem como você confessar, porque você não sabe. Então antes de você confessar ela, o que Deus vai fazer? Vai te confrontar. Porque aprenda uma coisa, a área de cegueira só alcança-se libertação da área de cegueira pelo confronto. Não tem outro meio de alcançar cura e libertação na área que você é cego. Só existe uma forma, o meio do confronto. Por isso eu falo tanto sobre a gente amar a palavra de confronto, amar a correção. Porque da área que você está cego, você só vai ser retirado através do confronto. Porque todo mundo sabe, menos você. Se perguntar para o cônjuge, se perguntar para os pais, se perguntar para os filhos ou para os vizinhos, todo mundo vai falar, ela é assim, ele é assim, mas você não enxerga, porque está cego. Então antes de confessar essa área, você vai precisar do confronto. Por isso tem que aprender a ser confrontado. Às vezes as pessoas se iram quando a gente vai falar. Eu brinco com uma situação, mas é verdade. Eu falo, gente, alguém tem que falar que você é chato.
Alguém tem que te contar essa notícia, né? Que tem umas pessoas assim, puxa, difícil. E aí vai passando. E ela vai achando que está tudo bem. Eu falei, alguém tem que dar notícia. Às vezes sou eu. Gosto de fazer lá fora, onde no outro dia eu vou viajar. É, pastor? Eu teve um irmão, que ele queria um discipulado. E aí ele falou para mim, eu vou procurar o irmão fulano. Eu falei, vai não, o irmão fulano é muito bonzinho. Vai virar não. Você vai procurar alguém que te confronta. Alguém que tem coragem de falar as verdades que você precisa ouvir. Porque a área de cegueira só cai com confronto. Tem hora que não é a hora do irmão bonzinho. Você vai procurar aquele gentil, aquela irmã amável. Para quê? Não adianta nada. Você sabe o que você precisa. Para alisar o ego, para falar o que você quer ouvir, você sair com conforto. Mas mais um ano no deserto, a área de esterilidade, você precisa querer que ela frutifique e floresça. É decisão. A área de cegueira só se sai com confronto. Agora tem situações que são desconhecidas. Nem você sabe, nem o outro sabe. Então áreas que elas estão expostas, está tudo na luz já. Todo mundo ficou sabendo. O pecado já veio para a luz. Tem áreas que estão ocultas, você sabe e ninguém sabe. Tem área que você não sabe e os outros sabem, está na cegueira. Agora tem áreas que elas são desconhecidas, nem você e nem ninguém sabe. E aí, pastora? Aí é com ele. Como é que se dá as áreas desconhecidas? Geralmente as áreas desconhecidas são processos que o Senhor vai fazer um pouco depois. Por isso que Ele vai tirando essas coisas, né? Esse negócio que já está na luz, Ele vai tratando, vai reconciliando, vai resolvendo. Aquilo que você sabe, mas não teve coragem de contar, Ele vai mexer nessas áreas primeiro. Depois os confrontos, né? Aquilo que está na sua cegueira, vai levantar pessoas, palavras, pregadores, irmãos, louvor, ministrações, onde for, para te confrontar. Ele vai fazendo tudo isso primeiro. Aí Ele vai em coisas que está lá mais fundo. Nem você sabe, nem os outros sabem. Aí o Espírito começa a te revelar. Então esse é um processo mais profundo da caminhada, porque Ele tem outras coisas primeiro para fazer. Geralmente são áreas que estão lá no tempo que a gente estava no ventre, na nossa concepção. São histórias que envolveram o parto, a fase de bebê, a fase que começava a andar. Coisas que a lembrança não guardou para trazer para a consciência, estão em nós, estão registrados, mas não tem força para vir para fora, porque faz muito tempo, era uma época que não tem condição humana de eu lembrar daquela época. Então o Espírito Santo vai trazendo, o Espírito Santo vai revelando, né? Quantas vezes a gente ministra uma pessoa e a gente vai em cima, você teve um problema com seu pai? Não tenho, pastora. Você teve um problema com a sua mãe? Não tenho. E aí a gente vai de novo, insiste, o Espírito dá o discernimento e a pessoa não reconhece. E você vê que não é porque não quer assumir, é porque realmente não tem aquela consciência. E de repente o Senhor traz. Eu tive experiências de ministrar pessoas que tiveram visões, que tiveram sonhos, ou que depois da ministração Deus trouxe situações onde alguém contou, uma avó contou, a mãe contou, enfim, de alguma forma que é sobrenatural, mas que toca o físico, a coisa vem para fora e a gente fica sabendo. Então as áreas desconhecidas, quem vai entrar nesse lugar de libertação e cura? Aquelas pessoas que prosseguiram no processo, porque elas são construídas um tempo mais à frente. Então você precisa permanecer no processo, porque vai chegar a etapa que Deus vai começar a trazer essas coisas que estão lá fora, e que vão romper com essa estrutura, né, que às vezes está doente na alma, com essa estrutura que está caída, que está atada, que está aprisionada. Um outro princípio que eu quero falar hoje, ainda que não vai dar para falar muito tempo, mas eu quero entrar além da confissão, é o perdão. Gente, o perdão, eu não vou falar sobre o perdão que você já sabe,
ou que pelo menos a gente mais ouve. Mas o perdão, a falta de perdão, ou a falta de pedir o perdão, a falta do arrependimento, né, de ir consertar, de reconciliar, de pedir o perdão, e a falta de liberar o perdão, isso trava muitas pessoas de terem áreas da vida liberadas. É um assunto tão ministrado, tão óbvio, né, um assunto tão claro na Bíblia, mas como isso prende as pessoas. Às vezes nós estamos com pessoas, estamos ministrando pessoas, e a gente sente que Deus tem algo para fazer naquela vida, para derramar naquela vida. E às vezes eu pergunto, várias vezes eu perguntava para Deus, por que eu sinto que está aqui e não desce? Porque eu percebo palpavelmente, Senhor, que tem uma unção para ser liberada e ficou presa. Se o Senhor queria dar, porque eu senti como se eu pudesse tocar. E quantas vezes o Espírito já me respondeu, porque a falta de perdão no coração bloqueou e eu não pude entrar. Então, como eu vejo isso muito, ainda é um assunto que as pessoas não entendem como deveriam. A falta do perdão, ela vai trazer inúmeros prejuízos para a vida de uma pessoa. A raiz de amargura vai trazer muitos prejuízos. E Mateus 18, se você quiser abrir, do versículo 32 a 35, diz assim: então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhes pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a teu irmão as suas ofensas. Então a gente vê vários prejuízos aqui. Eu não quero gastar muito tempo aqui, porque eu ainda tenho algo sobre o perdão para falar que é mais além. Mas eu quero rever algumas coisas dentro de Mateus 18, que essa pessoa entregue a um espírito de tormento. Então não perdoar libera espíritos que atormentam a mente. Em algumas traduções são chamados como verdugos. E isso, gente, dá um ataque de loucura, dá pânico, dá tudo quanto é negócio, que às vezes a gente fica procurando tanto na psiquiatria e na psicologia, o que é devido, que nós precisamos de auxílio em determinados casos. Mas a gente às vezes procura só resposta na medicina e esquece que a principal cura está na Bíblia. E que se eu não cumprir isso daqui, não adianta ficar me batendo. Tem gente que se dopa de remédio e a questão está aqui. Espíritos de tormento. A pessoa que retém o perdão, ela passa literalmente a ser perturbada pela falta de perdão. A pessoa que guarda esse lugar, que ela não libera, que ela guarda essa pessoa dentro de si, ela vai gerar um coração amargurado e uma prisão espiritual com a pessoa que ela não perdoou. Porque ela quer tanta distância daquela pessoa, mas ao mesmo tempo ela está tão perto daquela pessoa. A vida dela gira em torno daquilo. Eu não vou lá porque o fulano está. Eu não vou naquela festa porque o fulano está. Ela quer tanta distância e acaba aquela pessoa que ela não perdoou sendo o centro da vontade. O que o texto diz também é que você vai ficar impedido de receber perdão. Aqui entra o ponto que eu falei sobre algumas bênçãos não entrarem na vida da pessoa. Deus às vezes quer liberar e ele é impedido. A unção não desce. E às vezes ali aconteceu um destravamento no mundo espiritual de uma área seca, de uma área estéril. E a pessoa ali estava num dia, num momento, num fim de culto, num momento no altar secreto, um momento de intimidade com Deus, sei lá como, mas de várias formas Deus às vezes quer liberar e não pode. Por quê? Porque a pessoa é impedido, não recebe o perdão. Se você não libera, você não é digno do perdão. Mas dói, pastora.
Mas é porque você não sabe a minha situação. Eu sei, gente, mas nenhuma situação, por mais triste que seja, está acima desse texto e nem dessa verdade de Deus. Então, quando eu não consigo perdoar, eu preciso começar confessando isso também, que eu não consigo. Recebemos condenação. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida que vocês medir, vos medirão também a vós. Então eu julgo, e com aquela medida eu vou ser julgado. Eu acabo praticando a mesma injustiça sem perceber. Romanos 2:1 diz assim: portanto, és inexcusável quando julga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas faz o mesmo. Então às vezes eu não perdoo um pai, não perdoo uma mãe. Quando eu vou ser pai e mãe, eu fico na mesma situação, e eu acabo fazendo as mesmas coisas. Você vai conversar com os filhos, aí está a mãe falando da sua mãe, e o filho está ouvindo, daqui a pouco ele fala: pastor, ela é pior que a vovó. É até engraçado de ver algumas coisas, porque a pessoa não percebe, mas ela cai nesse texto. Então nós não temos esse direito. Agora, uma coisa que eu quero frisar sobre o perdão é que eu preciso entender que ele tem etapas, e eu preciso saber reconhecer isso. Quero falar um pouquinho das etapas do perdão. Então, a primeira coisa que você vai ver, o nível mais grave da falta de perdão, é uma indiferença em relação a uma pessoa ou um assunto, ou uma situação, uma história, um tempo da sua vida que aconteceu. Se você olhar para você e alguém te perguntar, e você olhar para dentro para responder, em relação a essa fase, a essa pessoa, a essa situação, como você é? Em relação ao seu pai, à sua mãe, como que você é? Tanto faz. Esse é o pior nível. É a etapa mais difícil, é a indiferença. Pastora, mas eu nem estou com raiva. É melhor que tivesse, porque pelo menos ia ter uma reação, um sentimento ia estar lá dentro. A indiferença é a pior fase da falta de perdão. Por que eu estou falando sobre as etapas? Para te ajudar a reconhecer alguma área que você pensa já ter resolvido nesse assunto e não resolveu, mas às vezes você está indiferente. A indiferença é a ausência de consideração, descaso, né? A indiferença surge depois que nós lutamos muito contra a rejeição. É pior que a raiva, porque não expressa nenhuma reação, já passou da fase de expressar reação. O perdão também tem a etapa da raiva, né? Depois dessa etapa da indiferença, vem uma situação que você já evoluiu e daí sente alguma coisa. Então a raiva é uma etapa ruim do perdão, mas ela é melhor que a indiferença. Porque na hora da raiva, né, é o momento que tem um grande tumulto, um grande conflito, mas pelo menos está considerando o assunto, está sentindo algo sobre o assunto. Depois da raiva, a gente começa a ter um conflito. Por quê? Nessa fase do conflito, a gente já percebe que precisa perdoar, que não tem jeito, mas ao mesmo tempo eu não quero. Então é um conflito da razão com o meu senso de justiça. Eu já comecei a entender que eu preciso, mas o meu senso de justiça própria está dizendo: não é certo, não é justo. Então começa a ter um conflito. Mas foi ele que me abandonou, mas foi ele que me deixou, mas foi ele que me traiu, né? As mulheres com os maridos com as mulheres, pais com filhos. Essa convicção, ela vai ser gerada pelo Espírito Santo, né? Nesse momento do conflito, a raiva está cedendo e o Espírito Santo está brigando para ir nesse lugar, para haver uma liberação plena, né? Para ir para o próximo passo. Então o conflito, ele vai mostrar essa luta do espírito contra a carne. Esse momento eu ainda preciso lidar com as lembranças,
Porque quando eu estou com um conflito, ainda vem lembranças que machucam. E isso serve para eu identificar algo que não foi plenamente perdoado. Pastora, mas eu sempre lembro. Ok, lembrar não é um problema, porque não se tem uma amnésia. O problema é que a lembrança cause dor. Aí eu estou numa etapa que ainda tem que seguir. Então isso serve para você identificar se tem situações que você está nesse conflito, né, nesse momento ainda que as lembranças ainda vêm, te assolam, te machucam, te ferem. Então o conflito ainda existe. Nesse momento há uma insistente guerra na mente. Então pensamentos são duramente atacados. Nós vamos discernir a batalha espiritual para avançar no processo do perdão. Depois vem uma outra etapa que é da frustração. Por que frustração? Porque as fortalezas vão perdendo as forças, mas há um sentimento de frustração porque a pessoa já entendeu que precisa perdoar. Mas ela começa a se frustrar, mas ela está, na verdade é uma frustração boa, porque ela está perdendo para o Espírito Santo, a carne está perdendo para o Espírito de Deus nesse conflito. Então ela vai cedendo, ela vai entregando as forças, ela vai cedendo com orgulho, o orgulho vai cedendo, o amor à reputação vai cedendo, e o entendimento de que é preciso perdoar vai se consolidando. Aí começa a gerar paz. Porque o perdão, ele vai prosseguir até o momento da paz que excede todo entendimento. É aquela paz que vai inundando e excede tudo o que eu pensava, tudo o que eu achava. Então aquela paz vai inundando. Esse caminho, ele é certo em quem prossegue no perdão. Se você não abandona o processo do perdão pelo meio, você vai chegar nessa etapa da paz, que é estabelecida mediante o posicionamento de perdoar. Não importa se é injusto, não importa se é certo, mas eu vou chegar nesse lugar da paz. Pastora, mas eu já verbalizei e já decidi perdoar tantas vezes, mas eu nunca senti a paz. Então começa a se arrepender pela dureza do teu coração. Começa a se arrepender. Começa a confessar a Deus um coração duro, um coração difícil. Eu vou te dar algumas dicas para quem não consegue perdoar. Mas isso é vital. Entender as etapas é vital. Por quê? Você precisa identificar onde você está em alguns processos. Por exemplo, nós falamos ontem de situações de herança. E gente, quem não entende o perdão, ele continua preso. Ele entende aquela aula de ontem, mas continua preso. Porque você não perdoar, não vai adiantar. Nós vamos falar amanhã de moralidade, vamos falar de paternidade, de rejeição na sexta. Quem não consegue entender esses princípios de confissão e perdão, esses cativeiros nem sequer balançam. Porque precisa mudar o pensamento, o entendimento, precisa tocar os sentimentos, lembram? E precisa mudar a vontade, fazer o caminho de volta. Tem que ser um processo completo. E o perdão é primordial, é vital, é fundamental para esse processo. Então, depois da frustração, quando eu entro nessa aceitação, minha vida emocional vai voltando ao normal daquela situação sofrida. Então a paz vai voltando. E aí, uma próxima etapa da memória cicatrizada. Esse é um processo que manifesta fortemente o consolo do Espírito. Porque a cicatriz, ela vai tirando a dor da marca. A marca fica, mas é uma cicatriz que agora não machuca mais. Que você até lembra do tombo, lembra da queda, lembra do machucado, lembra às vezes de onde foi, da circunstância, mas já não dói. Então agora você vai ver um processo maduro do perdão. Porque já tem uma cicatriz que não gera mais dor. A restauração dessa memória ferida, a pessoa vai passar a lembrar, mas confortavelmente, sem machucar, sem lembrar da situação e já querer falar aquele monte de palavrão, sem querer liberar a palavra de morte, ou sem querer voltar aquela raiva, ou nem aquela frustração mais.
foi vencendo aquela etapa. Então agora tem uma cicatriz. Eu me lembro, mas eu não me lembro mais com dor. Às vezes as lembranças vão até enfraquecendo. Eu não digo que a gente esquece, mas elas já não vão voltando mais para aquela memória que eu uso diariamente, que eu volto. Já não tem mais aquela guerra do conflito na mente. A cena já não ataca a mente com a perturbação. Se eu quiser procurar aquela lembrança na minha mente, eu vou achar, mas já não é algo que volta constantemente me atacando, porque está cicatrizado. E quando eu me lembro sem dor, sem me machucar, sem me ferir mais. Então essa já é uma etapa madura. Para alguns, que eu entendo e assumo que não é todos que entram na última etapa, mas para alguns casos, a gente ainda consegue ir além da memória cicatrizada. A gente consegue ir ao bom humor. Tem situações que nos feriram tanto, que lá na frente a gente ainda dá umas boas risadas. É todas, pastora? Não. Porque tem histórias muito tristes, que eu confesso e entendo que não vão chegar à etapa do bom humor. Mas numa cicatriz de uma memória sarada, esse é um direito conquistado na cruz para você. Jesus já conquistou. Nós podemos ir pegar. Como é que eu perdoo, pastora? Vou te deixar umas dicas para os que têm dificuldade. E eu vou te dizer nessa noite, com segurança no Espírito de Deus, do que eu vou falar. Tem muitos aqui que têm problemas com perdão e nem admitiram ainda, ou nem têm consciência ainda. Mas Deus vai trazer luz. Se não for hoje aqui no culto, não adianta, que você entrou aqui, você não escapa, está determinado. Deus vai mexer com você, vai voltar a situação. Você vai até achar que regrediu, mas lembra da minha palavra hoje, que você não regrediu, é porque não estava pronto, estava cauterizado, não cicatrizado. Deus vai trazer de novo, vai mexer de novo, porque Ele nos quer realmente sarados. Como perdoar? Uma chave para o perdão, para quem não consegue, é reconhecer os seus erros. Quando eu reconheço os meus erros, gente, eu começo a ter um coração misericordioso. Não é, pastor? Às vezes a gente tem um juízo tão severo. Se a gente parar para pensar, quando a gente erra, começa a ficar diferente. Você quer ver uma coisa que te traz uma balança de equilíbrio? É um equilíbrio de medida de colocar-se no lugar do outro. A situação, coloque-se no lugar do outro. Não deixe de ir a esse lugar para perdoar. Coloque-se no lugar do outro. Ah, pastor, nem consigo me ver. Tente. Reconhecer os seus erros vai gerar humildade e um coração quebrantado. Gente, você quer ver uma pessoa que às vezes ela tem uma medida diferente, né? Se o pecado é no filho do outro, agora quando acontece na sua casa, aquilo que você nunca imaginava, você fica tão misericordioso, tão cheio de compaixão, porque a gente é duro quando é com o vizinho. Mas quando acontece com a gente põe a mão na cabeça e diz: meu Deus. E a pessoa, para perdoar, precisa se encher de compaixão. E nada melhor do que para gerar compaixão e você pensar nos seus erros. Porque às vezes o meu pecado não foi o mesmo do irmão que eu não perdoei. Mas se eu parar para ver quantos eu já fiz, quantas feridas eu já causei, eu vou ver que eu não tenho muita diferença de quem eu não perdoei. Só são ações diferentes, atitudes diferentes. O perdão, ele não está ligado aos sentimentos, ele começa pela decisão. Então a decisão te faz entrar nesse processo das etapas que eu falei agora há pouco. Você decide e vai enfrentando corajosamente cada passo, cada etapa. Então, como que eu perdoo? Gente, uma coisa que ajuda muito é um outro princípio da reconciliação. Pede perdão para quem você não consegue perdoar.
Mas deixa eu te ensinar uma coisa importante. Você não pede perdão, não usa isso de desculpa para você lançar em rosto tudo que você quer, porque não adianta. Porque tem gente que vai pedir perdão e ele fala assim: fulano, vou te pedir perdão, sabe por quê? E aí acusa. Na verdade ele desabafou. Isso não está ajudando muito ele no processo. Eu vou te pedir perdão, sabe por quê, marido? Sabe por quê, esposa? Aí solta aquela bomba. Não, pede perdão. Mas pastora, por que eu vou pedir perdão se eu fui o ofendido? Se eu não ofendi? Você pede perdão para a pessoa com sinceridade. Eu tenho um concerto para fazer com você, com algumas coisas que eu guardei, e eu quero te pedir perdão. Eu buscava o Senhor por algo espiritual, um dom que eu queria. E um dia eu estava numa oração, e Deus falou assim, um profeta falou comigo, o irmão falou assim: pastora, Deus está aqui, derramando algo em você. Primeiro ele tinha orado por mim, orando em línguas, impondo as mãos. Aí ele falou: tem um negócio aqui, mas não desce. Faz hora que eu estou insistindo, está aqui. Você está pedindo algo para Deus. Só eu sabia, eu não tinha compartilhado com ninguém o que eu estava buscando no Senhor. Na hora que ele falou, eu falei: eu estou sim, e eu sei do que o Senhor está falando. Ele falou: Deus vai colocar no seu coração, por que não vem? E aí Deus colocou o nome de uma pessoa. E na hora eu fiquei muito brava. E eu já comecei a questionar Deus ali: mas ela mentiu, mas ela me difamou, mas ela papapam. E Deus, por que eu? Por que eu tenho que resolver? Ele falou: quem está pedindo o dom? Quem que está querendo ir nesse nível maior? A gente fala tanto da água profunda, de subir de nível, de ir, de romper, em todas as áreas. Eu buscava algo ministerial. De repente você está buscando a cura do seu casamento. De repente você está buscando a cura com seu filho. De repente você está buscando algo nas finanças. E às vezes é no ministério. Deus falou para mim: quem está buscando o dom? Eu fiquei com vergonha. Pede perdão para quem te ofendeu. Ora pela pessoa, abençoa a pessoa. Gente, eu vou te dizer, eu te desafio. Todas as pessoas que eu desafiei a isso, nenhuma voltou com uma resposta contrária até hoje. Talvez alguém aqui vai ser diferente. Eu te desafio a orar 40 dias pela pessoa que você não consegue pedir perdão. E eu quero ver se isso não vai abrir um leque para você perdoar. Para a pessoa que você não consegue perdoar, perdão. Mas não ora a oração de feiticeiro: Deus mata ele. Não ora essa oração de feiticeira: acaba com ele. Sabe, com aquele coração assim, sabe? Por dia que ele fosse assaltado. Você se admira? Você sabe que tem muito. Tem umas pessoas que eu aperto e falo: ainda tem raiva aqui. Tem rancor? Tem não, pastora? Tem, né? A pessoa ainda tem aquele sentimento agarrando, segurando, quer ver o troco, quer ver a vingança. A vingança pertence a Deus. Sabe o ponto que teu coração está trabalhado? Quando o teu inimigo às vezes é julgado, passa por um juízo de Deus, e você vê ele sofrendo o juízo, e você se compadece, porque você fala: não, eu sabia que até um dia Deus podia cobrar isso, mas poxa, o coração se compadece, porque você já realmente perdoou. Você não quer mais a vingança, você não quer mais a justiça, você quer a misericórdia de Deus. Esse é um coração perdoador. Você entrou nesse lugar, ora por ela. Mateus 5:44 diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, dá certo. Funciona, eu te garanto que funciona. Esse versículo funciona. Está te perseguindo, ora por ele. Ora por ele. É poucos dias, o sobrenatural se move. Às vezes a gente quer resolver no braço,
quer resolver na força. Mas se a gente cumprir o que está escrito, funciona, dá certo. E dá certo de maneira correta, do jeito de Deus, não do nosso. Confissão e perdão. Confissão e perdão. Reconciliação aos pés da cruz. Sem esses dois princípios, um processo de restauração fica totalmente comprometido. E eu vou dizer para vocês, por falta de confissão, ou de perdão, de pedir perdão ou de perdoar, muitas pessoas dão várias voltas no deserto. E se hoje, no nosso tempo, cada volta fosse um ano, tem pessoas que ficam vários anos andando em círculo naquelas áreas de reprovação, andando em círculos naquelas áreas de reprovação, andando em círculos naquelas áreas de reprovação, por causa desses princípios. Por quê? Porque às vezes nós não confiamos que eles funcionam. Porque às vezes temos medo de nos entregar, porque temos amor à reputação, porque temos orgulho demais para isso, porque somos às vezes duros de coração para liberar quem tanto nos machucou, nos ofendeu. Não sei qual o motivo individual. Dentre de tantos vários motivos, o que pega para cada um é diferente. Mas deixa eu te dizer, a palavra nos ensina aquilo que liberta, aquilo que verdadeiramente nos faz romper. E eu quero ir a esse lugar com você. Eu quero ir a esse lugar nessa noite. E eu quero ir de uma maneira mais profunda, viu, pastor Marcos? A ponto de Deus trazer aquilo que ainda nem está aqui, ou nem está aqui nos sentimentos. Porque tem pessoas cauterizadas em relação ao perdão. Mas Deus determinou para hoje luz sobre nossas trevas. E no mínimo, você vai sair daqui com consciência daquilo que você tem que falar e nunca falou, ou com Deus ou com pessoas, daquilo que você tem que perdoar ou pedir perdão e você nunca fez, ou de etapas que você enroscou em algumas etapas e não completou. São situações diferentes, para pessoas diferentes, mas Deus tem nessa noite. Eu sei que você vai entrar, porque se você não tivesse disposto a entrar, você nem ia ter vindo. Eu sei que ninguém saiu aqui da sua casa sem ser com o objetivo de crescer em Deus, primeiramente de adorá-lo, mas também de dizer: Senhor, eu quero mais de liberdade do Senhor, de santificação, para que eu possa crescer em adoração e intimidade. Eu quero mais. E se você não tivesse esse desejo, você não estaria aqui, investindo o seu tempo. Então, se você está, é porque você quer. Então nós vamos entrar nesse lugar. Queria que você fechasse os teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor em reverência, em honra, nos prostrando, dobrando nosso coração acima de tudo, porque eu creio, Senhor, e nós como igreja acreditamos que a Tua palavra funciona, que a Tua palavra é verdade que liberta, que a Tua palavra, Senhor, é bálsamo, que a Tua palavra, Senhor, ela tem poder de nos levar a lugares de liberdade, de santificação, como nós talvez nunca fomos. E eu sei que essa noite, Deus, é mais uma etapa. Eu sei, Deus, que ninguém recebeu tudo, que não possa receber mais. Então, Deus, nós queremos declarar diante do Senhor como igreja que desejamos ir a esse lugar. Pode trazer luz sobre as nossas trevas em relação à confissão.
toda área de cauterização, Deus. Nós queremos a explosão da Tua luz trazendo para fora. Senhor, não queremos estar insensíveis e cauterizados em relação àquilo que nós precisamos nos arrepender, em relação àquilo que nós precisamos falar diante do Senhor. Deus começa falando conosco dos pecados que nós cometemos e nem sequer notamos, nem sequer percebemos. Perdão, Senhor, porque às vezes achamos que já estamos tão bem. Perdão, Senhor, porque às vezes temos tanto orgulho da santidade, orgulho de ser crente, orgulho de ser conhecedor da Tua palavra. Perdão, Senhor, porque em algumas situações nós estamos como sepulcro caiado. Por fora parece tudo tão bem e por dentro está tudo tão ruim. Perdão, Senhor, porque às vezes a amargura está dentro de nós e nós nem sequer falamos com o Senhor. Estamos amargos com as pessoas e olhamos para elas e dizemos: a paz do Senhor, irmão. E às vezes dentro, Senhor, nosso coração está feito fel e nem falamos com o Senhor, e dormimos e levantamos, e o sol se põe sobre a nossa ira e levantamos de novo. Deus, não queremos a superficialidade. Ah, Senhor, nós não queremos, Pai. Não queremos mesmo a superficialidade. E nós nos prostramos diante do Senhor hoje, pedindo de todo o nosso coração: lança luz sobre as nossas trevas. Muda o nosso conceito do pecado, para que o nosso conceito do que é pecado seja o mesmo do Senhor. Dá-nos esse coração sensível, Senhor, sensível a perceber o erro, a ser tocado, porque isso é ser diferente, isso é mostrar a diferença no meio de uma terra que está escura. Isso é ser luz, isso é ser sal na terra. Ah, Pai, perdão por todas as vezes que nós reagimos como todos os outros. Eles nos ofendem, nós ofendemos. Eles são grosseiros e nós somos piores. O que tem nos feito de diferente, Senhor? Às vezes nada. Perdão, Senhor, porque às vezes guardamos rancor por anos, porque nos damos o direito e achamos que temos o direito de segurar as pessoas, de ser juiz. Perdão, Senhor, porque às vezes nós procuramos tanta ajuda e culpamos o Senhor pelos espíritos que nos atormentam. Confiamos nos remédios, dopamos, Senhor, dopamos a mente, os sentimentos. E tudo que nós precisávamos era cumprir o Teu princípio, era entrar nesse lugar por meio do Teu Espírito. Perdão por todas as vezes que o Senhor quis construir a nossa casa em cima de um alicerce seguro, construir a nossa vida espiritual em cima de um alicerce seguro, consistente, e a gente quis queimar etapas, a gente quis pular etapas, a gente quis, Senhor, entrar no lugar de vitimização, ficar com dó de nós mesmos, mas isso não resolve nada. Perdão, Senhor, perdão. Eu vou nesse lugar com o Senhor individualmente, e eu vou nesse lugar com o Senhor em concordância com a igreja, porque eu sei, Deus, que essa noite o Senhor quer trazer para fora coisas que estão na área da cegueira. O Senhor quer trazer para fora coisas que estão na área oculta e até na área desconhecida. Aquele, Senhor, que nós devemos procurar. Sabemos que precisamos apertar a mão e convidar para a nossa mesa para uma reconciliação, e não fazemos. Perdão, Senhor, quando nós dificultamos o conserto, porque nos achamos bons demais.
Oh Espírito Santo, nós precisamos ser luz, precisamos ser o sal que salga o que está insípido. Precisamos ser luz que brilha como a candeia em cima da mesa. Perdão, Senhor, pelas vezes que somos uma luz apagada por falta de confissão e de perdão. Somos, Senhor, uma chama fraquinha, uma candeia escondida, não só embaixo da mesa, como debaixo da toalha da mesa, afagado, abafado, por falta da confissão e do perdão. Não foi para isso que o Senhor chamou a igreja. O Senhor nos chamou para ser livres, para ser santos, para ser adoradores e para ser íntimos. Yeah.